Olá, pessoal. Eu sou Agnes Dantas, embaixadora Lixo Zero, aqui do coletivo RN Lixo Zero do Rio Grande do Norte. E nessa semana da compostagem, a gente trouxe uma convidada, uma bióloga, para falar do tema que a gente escolheu para essa semana. Então, para todo mundo que está começando agora, que está acompanhando, já teve outras lives ou está assistindo a primeira, a gente está na Semana Internacional da Compostagem, que vai de 7 a 13 de maio de 2023. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem várias cidades envolvidas. Se vocês quiserem acompanhar a programação e dar uma olhada no que está rolando, no que já rolou, vocês vão no nosso Instagram, @rnlixo0, e aqui na rede nacional do Instituto Lixo Zero Brasil, também no @Instituto Lixo Zero Brasil. E para falar da compostagem, do desafio que é educação ambiental para compostagem, o reaproveitamento dos resíduos orgânicos e um pouquinho da realidade do nosso estado também, eu trouxe aqui a convidada, a Stephanie Revoredo, que atende aqui em compostagem, bióloga, para contar um pouquinho de como é que são esses desafios aí, né? Tanto de quem faz em casa, quanto dos estabelecimentos comerciais. E podem deixar comentários aqui, que a gente vai se comprometer também a responder. E obrigada, Stephanie, primeiro por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada a vocês por terem convidado. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, a compostagem é realmente um grande desafio, mas é algo que nos deixa muito, muito feliz, né? Por a gente estar nesse meio sustentável, ajudando o nosso meio ambiente, nosso planeta. E a gente fica muito feliz porque você é uma grande colaboradora do nosso coletivo. Então, para quem não sabe, o RN Lixo Zero, ele é um coletivo do Estado, né? Então, geralmente a gente tem coletivos mobilizados em capitais, em cidades, espalhadas por todo o Brasil, e nós escolhemos aqui fortalecer e disseminar as práticas sustentáveis pelo Estado, nas É 167 verdade. cidades, a gente está quase lá. E como a gente fica em Natal, na capital, a Stephanie está aqui na zona metropolitana, né, que a gente chama, na região Isso, metropolitana, no município de exato. Parnamirim, e atende a Grande Natal também. Agora, Stephanie, conta para a gente, primeiro, para as pessoas te conhecerem, que a gente aqui do RN Lixo Zero já te conhece, mas para Isso, quem está verdade. nos assistindo, conta um pouquinho da tua trajetória. Então, me formei em 2006 e logo após eu viajei para o exterior, mas ainda atuei lá na área de biologia marinha, né, nos Estados Unidos, lá no SeaWorld, fiz alguns cursinhos. Logo após voltei para o Brasil e trabalhei com inglês e como voluntária, na verdade, na área de biologia, tá? Depois decidi fazer um mestrado para dar uma recapitulada e comecei a atuar nessa área de canteiros, né, da limpeza de canteiros, e conheci muita gente, inclusive conheci o coletivo, né, porque coloquei na internet e cheguei a encontrar o coletivo RN Lixo Zero. Logo após, meu cunhado, e algumas amigas também que já faziam compostagem, começaram a me incentivar. E aí decidi trabalhar com compostagem e em casa, né, primeiramente. Logo após, resolvi também abrir um MEI, né, onde eu poderia atender alguns restaurantes, alguma área também domiciliar. E hoje nós fazemos o quê? Nós trabalhamos com o vaso compostor, certo? Em que é um método Lages, né, que é feito lá na Universidade de Santa Catarina, em Lages. E esse vasocompostor, nós fazemos, é bem simples. Nós conseguimos reciclar, né, com um balde de tinta, certo? Utilizamos serragem, ó, vocês podem ver um pouco da serragem aqui, eu Ah, então imagino. peraí, vamos por parte. A pessoa pode pegar qualquer recipiente, né? No caso, a gente está Pode, falando. O vaso compostor, ele é uma das formas de fazer essa reciclagem dos resíduos orgânicos, né? Que é a isso, compostagem. E ele não usa exato. minhoca, é isso? Não usa Não minhoca? utiliza minhoca, não, não. Não utiliza Certo. minhoca, é somente a serragem. Nós fazemos um sanduíche, na verdade, dentro do vaso, certo? Dentro de uma garrafa PET. Então, aí colocamos um pouco de serragem. Aí, logo após, colocamos o orgânico, né? O resto de comida, de alimentação. Aí, a serragem, o resto de comida. E aí, fazemos esse sanduíche até o fim. E durante a semana
nós temos que ficar perfurando para poder haver a aeração, certo? Que é quando entra o ar e vai haver toda a transformação. Entre 75 dias, mais ou menos, o nosso adubo estará pronto, o nosso adubo orgânico, certo? E aí, Massa. quando eu já trabalho em larga escala, que é para restaurante, aí a gente já utiliza caixas d'água, onde nós temos que revirar, né, para poder também depois haver a utilização das bactérias, dos micro-organismos, e eles ficam em alta temperatura para matar todos os patógenos, inclusive as plantas invasoras. E aí o nosso adubo também vai estar perfeito, em 3 meses, para a utilização. Massa, então vamos lá. Muito bom. Se você atende, você atende residências, e aí você se depara com essas pessoas, né, que a gente fala assim, a gente conheceu a Stephanie, a mobilizadora dos canteiros, lixo zero, ela era lixo zero, já não sabia que tinha esse movimento lixo zero, mas ela já era lixo zero. Exatamente, e é interessante porque a inquietação era de querer intervir em todos os espaços em que tivesse lixo, em que a gente pudesse plantar, né, e resgatar essa vida, né? Aí conta pra gente, como bióloga, quer dizer, você já deve ser encantada pelo reaproveitamento dos resíduos em várias escalas. E aí quando você foi para a compostagem, foi talvez, e aí me conta você, talvez foi onde você mais enxergou a biologia na prática. Exatamente, porque assim, eu trabalhava, né? Não cheguei a trabalhar literalmente em laboratório, mas o meu mestrado ele foi em laboratório, eu sempre gostei muito de laboratório. Então, assim, foi na área de biotecnologia, mas com laboratório, na área de reprodução animal. Então, assim, tem nada a ver com, né, a parte externa, né, com o meio ambiente. Mas a pandemia, ela me fez ir para o mundo externo, né? Eu passei a andar de bicicleta e ia ajudar. E ali eu estava sozinha, ou 2, 3 pessoas só limpando, entendeu? Aquilo ali. E a compostagem foi quando eu fui ver até os micro-organismos. Também cheguei, né, a analisar alguns microscópios que eu encontrei na compostagem, algumas larvas. Para mim, isso foi perfeito. Tá ótimo, entendeu? Fora a alimentação, que melhorei minha alimentação. Eu voltei dos Estados Unidos, super gordinha, fui mãe, claro, voltei meio gordinha, não me alimentava bem, porque infelizmente lá não dá, a gente acaba, né, não se alimentando bem. Aqui não, agora eu me alimento bem, coisas orgânicas, que eu moro em Pium, então assim, melhora muito nossa alimentação, a compostagem, porque nós vemos o alimento, entendeu, em si, o que a gente comeu, o que foi que sobrou, nossa casca disso, eu estou muito bem agora, em comparação antigamente. Então, isso a gente vai passando para os nossos filhos, né, que vai passando para a família, a separação do orgânico com o reciclável, né, como eu falo, o sólido, né? O sólido com o orgânico, é isso. Aí deixa a gente super animado, né? E aí eu fico na dúvida, como é que é um dos desafios que a gente pode falar, né? Então a gente falou aqui da importância que a compostagem tem e você provou para ti mesma e para todo mundo ao teu redor, quanto que é importante, inclusive como um canal de alimentação saudável. Então eu queria aproveitar também para lembrar quem está assistindo a gente que todos os anos a Semana da Compostagem ela começou em 1995 lá no Canadá. E daí expandiu para vários movimentos, né, em vários países. E daí o que é interessante é que todo ano tem um tema. E o tema desse ano é para solos mais saudáveis, alimentos mais saudáveis, composto. Então as pessoas, a oportunidade que a semana traz é que as pessoas consigam se questionar, né, como é que esse ciclo da vida acontece e de que forma que o reaproveitamento dos orgânicos traz mudanças na sociedade, a começar, nesse caso do tema, pela alimentação. E foi muito interessante você trazer isso, porque o alimento, ele nada mais é do que um resultado de um solo em que a gente planta, e aí depois a gente pega e come, aí depois a gente planta de novo. Não deveria é um ciclo, né? É um ciclo. Você come, que não deveria ir. Você não coloca mais, você não vai mais colocar fora, você vai transformar em adubo para voltar novamente para a terra, para você ter novamente o que você comeu, entendeu? Então... E o desafio que você tem, vamos falar então de alguns dos desafios, né? Então, primeiro que você
superou o desafio da alimentação saudável, né? Isso. Caminhou para uma alimentação saudável a partir da observação daquilo que você se alimentava, né? Que você percebia. A gente passa a perceber, né? Então, talvez Isso. para trazer para as pessoas que não estão habituadas com o termo do conceito lixo zero, é Aham. isso. O conceito é você não só destinar a reciclagem, na verdade, a reciclagem é uma ponta possível, porém, a desejada mesmo é que a gente gere uma economia circular. E no Isso. caso da alimentação e do composto que é gerado a partir do resto dos alimentos, você repensa o que você está comendo. Então, você primeiro passo foi repensar, lá atrás, né? Você Isso, é repensa pensar. Os muito R's, isso. né? Os E aí conta para R's. mim, como educadora, a prática que você tem de educadora ambiental, que você tem que convencer as pessoas, né, a aderir a um serviço, que pode ser o de baldinho, que pode ser o vaso compostor sendo ensinado em casa, nas escolas e em restaurantes. Conta primeiro para mim o desafio das pessoas que moram em casas ou em apartamentos entenderem a importância disso. Assim, quando é algo que eu tenho um tempo para explicar, fazer realmente a educação ambiental, eu vejo que é uma boa aquisição, entendeu? Mas quando a gente não tem aquele tempo, as pessoas não acreditam. É igual a questão de haver uma separação do molhado com reciclável, é, com resíduo sólido. É bem complicado ainda, nós temos ainda um pouco de dificuldade, mas a gente tem que acreditar, né? Eu trabalho com essa parte sustentável, ESG, né? Que a gente tem que acreditar num mundo melhor e todos os dias estar tentando, né? A formiguinha, vamos conquistar um, depois esse que a gente conquistou vai conquistar o outro, e como fizeram comigo, entende? Então, alguns restaurantes aqui que eles têm essa responsabilidade ambiental, eles mesmos me procuraram, entendeu? Colocaram no Google e conseguiram me encontrar. E essa outra domiciliar é mais por indicação mesmo, entende? Então, eu sei que vai ser um trabalho de formiguinha, mas que vai dar certo, que vai dar certo. E nos Temos que restaurantes ainda... tem que ter esperança. E nos Temos que... quando é um estabelecimento tipo restaurante, que você é procurado e eles demandam para essa destinação, qual é o tipo de compostagem que é ofertada nesse caso para que sem minhocas, né? A gente faz em caixas d'água, certo? E é aquela que ela vai subir para até 70 graus, né? Que os micro-organismos, eles, a partir do momento que a gente revira, né? Fica revirando a composteira, né? Que é a caixa d'água, há toda uma preparação para ela, para a gente poder utilizá-la, e a gente fica revirando, e tem duas fases. Ela tem a fase a fase termolífica, principalmente, que é onde as bactérias e os micro-organismos trabalham para ela ficar em alta temperatura. Ela chega até mais ou menos 75 graus. Então, assim, quando está com 55, 60 graus, está numa fase excelente para matar, né, os patógenos, como eu falei. E também até as plantas invasoras. E aí, nós continuamos revirando, aí depois de um tempo ela vai virar o adubo, e quando nós pegamos nela, né, como aqui, por exemplo, eu consigo pegar, e ela está um pouco mais geladinha, já está o adubo pronto, entende? Então, assim, é muito perfeito, porque nós vemos em uma fase dela, dessa composteira, o ar quente saindo, assim, o vapor, entendeu? É super top. E depois vemos que está bem fria. É isso, é muito mágico. É muito mágico muito, é trabalhar com muito isso. mais. E esse desafio de não se encantar, né? É incrível como é que a gente é mordido pelo bichinho da compostagem e depois não consegue abandonar. No vaso compostor, a dificuldade, aí vamos lá, a gente pode fazer em vários recipientes, né? E ele, então ele é ao contrário, por exemplo, da compostagem em baldinhos, em que você tem um biofertilizante saindo num outro recipiente. Nesse caso, Isso. você prepara o vaso, depois que você faz todas essas camadas, a pessoa leva, você falou, até uns 75 dias, podendo já plantar em cima, é isso? Pode plantar em cima. Elas viram adubo e aí você já pode plantar em cima. Por isso que é chamado de vaso compostor.
E você Ela é acha top. que essas técnicas de compostagem que você conhece, você acha que o vaso compostor é o mais simples para criança, por exemplo? Para a criança, com certeza. Na verdade, meus filhos já estão virando adolescentes, mas antes eles já chegaram a fazer comigo, porque um está com 12 anos, mas eles, há 3 anos atrás, quando eu comecei, eles adoravam, porque eles já iam vendo a transformação do adubo, né? E aí já plantava, entendeu? É bem show, é bem show. E na escola também, que eu dei aula de inglês e educação ambiental, e aí a gente traduzia para o inglês, né, a parte da educação ambiental, e os alunos ficavam fascinados na época Ai, que da maravilha. terra, né? São os É bem show. calendários, né, que a gente aproveita para falar do tema. Exatamente. E Exatamente. a gente está falando de desafios e de conquistas, né? Então, uma das conquistas que você mencionou foi essa coisa da alimentação saudável, no impacto seu, né, o impacto pessoal. Você Exatamente. tem retorno das pessoas que você atende com relação a esse tipo de conquista e esse tipo de desafio? O que elas relatam para você em relação à compostagem na vida delas? Assim, na verdade, as que fazem em casa, elas ficam felizes porque já conseguem fazer a hortinha delas, né? No condomínio ou dentro do apartamento. Mas aos restaurantes que me contratam, eles ficam felizes porque eu retorno o adubo ou uma plantinha para uma árvore para eles, né? E aí, depois eles me enviam a foto da árvore onde plantaram. Enfim, é bem legal o feedback, entende? E eu espero poder aumentar isso aí e a gente poder continuar mudando aí a ideia, né, de todos para esse meio sustentável mesmo. Outro desafio que eu queria saber com você, para quem está assistindo, a gente está aqui no Rio Grande do Norte e a realidade do Nordeste em relação às outras regiões do país também é a do desafio da legislação, né? Então a gente quer oferecer cada vez mais Isso, serviços e quer envolver é cada vez verdade. mais pessoas nesse processo, mas a gente ainda está nessa adaptação, né, de volume, de espaço, De de quem conhecimento, né? regula, de conhecimento, né? E é tudo muito novo. É curioso como a gente Tudo fica muito novo. inquieto. A gente está Eles inquieto para não mudar sabem. o mundo, mas tanto na parte da gestão pública, da regulação, quanto na parte dos próprios empreendedores, e sempre não existe tanta clareza assim quanto a gente Não é gostaria. unificado, infelizmente. Não está sendo conhecimento ainda unificado. Por exemplo, o Paraná, eles lá tem uma legislação, lá o licenciamento é com tantos quilos, aí aqui eles já não sabem, a gente está ainda em processo engateando, na verdade, né? Mas se Deus quiser, a informação será, né? Vai chegar aqui e a gente vai poder decidir, eles vão poder decidir, né? Quantos quilos vai ser necessário, enfim. Né? E aí, para quem não sabe, para aproveitar que a gente está falando aqui para o Rio Grande do Norte e para o Brasil todo, o Instituto Lixo Zero Brasil é o parceiro mobilizador da Semana Internacional da Compostagem, em parceria com a AB Compostagem, que é a Associação Brasileira da Compostagem, do Serviço de Compostagem, dos composteiros que estão organizando essa semana, né, na semana da compostagem-brasil.com.br. Então, também tem muita live de muito especialista de várias partes do Brasil, falando dessas diversas realidades que a Stephanie contou para a gente aqui. Então, quem tiver curiosidade de saber mais sobre parte técnica, gestores ambientais e mesmo entidades ou gestores públicos que estão nos cargos de tomada de decisão e que precisam desse apoio técnico, eu recomendo que a gente consiga reunir esforços para essa troca de conhecimento, como a gente está fazendo através do Instituto Lixo Zero Brasil, com o apoio da AB Compostagem, porque é uma necessidade, né, Stephanie, que a gente fale a mesma língua, né? Se não a mesma língua, mas que a gente unifique essa proximidade, justamente fazendo o que a gente está falando, na tentativa de superar os desafios para que mais compostagem seja feita em todos os ambientes Em possíveis, larga né? escala, em hospitais, entendeu? Que eu tenho muita vontade. Que eu vejo que tem hospitais no Paraná que trabalham, né, com a compostagem e o adubo já vai para o quê? Para uma hortinha, para os chás dentro, né, dentro do hospital para os pacientes. Então, é magnífico isso. Se a gente puder trazer para cá, né, vai ser outra coisa. Com certeza.
E outra coisa que é interessante, que talvez alguma das pessoas que estão assistindo aqui a primeira vez, pelo assunto compostagem, ou pelo RN Lixo Zero, em qualquer município de dentro desse estado gigantesco que a gente tem, que é o nosso querido elefante, para quem olhar no mapa, tem uma questão que é os orgânicos, né? Então, todos os resíduos que a gente gera o tempo inteiro, porque simplesmente estar vivo é gerar resíduo. 50% desse volume que a gente gera é alimento. Orgânico, em geral, restos de orgânicos, né? Orgânicos em várias escalas. Então, a gente fala desde estercos de animais, podas de árvore, borras de café, cascas de ovos, cascas de alimentos, restos de alimentos. O Brasil é, contraditoriamente, um dos países que mais desperdiça comida no mundo. Ainda assim, tem pessoas passando fome. Então, a gente perde no transporte, no deslocamento, na produção, quase 30% e chega assim, a 70% em determinadas escalas. É um absurdo o que a gente faz com os resíduos orgânicos, porque a gente simplesmente paga para transportar e novamente para enterrar. Só que a gente não enterra com compostagem, né? E a gente resolveria 50% do problema. A gente enterra pagando para misturar tudo junto naquela meleca, que é o que a gente gerar gases que fazem mal. Pronto, então explica um pouquinho para a gente quais são os benefícios de desviar de um aterro sanitário, que certamente é o contexto que você convence melhor estabelecimentos comerciais como restaurantes, né? Então, conta para a gente qual é a diferença de mandar tudo isso que poderia virar adubo para um aterro sanitário. O que a gente está gerando? Ah, perdão, deixa eu só acrescentar uma coisa. Aterro sanitário é a minoria dos municípios brasileiros. A maioria ainda é lixão. Então, vamos lá. Tá, céu aberto. Conta para a gente, Stephanie, o que acontece quando você não faz isso no vaso compostor, quando você não faz isso na compostagem em caixas d'água. O que acontece quando esse alimento fica misturado com aquela meleca toda ao céu aberto? É complicado, né? Nós sabemos que, ou não sabemos, que há, na verdade, enviado gases, né, maléficos para a camada de ozônio, entende? Que geram o efeito estufa, enfim. Então, se nós temos a capacidade, se existe uma empresa ou algumas pessoas sabem fazer a compostagem, elas estão evitando, né, estão diminuindo a pegada do carbono, entendeu? Então, é importante que a gente possa estudar também, de repente, ou procurar alguém que entende para atuar e poder lhe ajudar a você diminuir a sua pegada de carbono. E, Stephanie, uma coisa. Uma coisa, essa técnica do vaso compostor, que é importante as pessoas saberem, na pequena escala, ela pode caber em qualquer recipiente. E se a gente transfere para uma praça, se a gente transfere para uma horta numa escola, a lógica é a mesma, certo? A mesma, só que aí a gente faz, né? Na medida da horta e coloca, entendeu? Fica fazendo a mesma maneira, sanduíche. Matéria seca primeiro, depois vem a comida e cobre com matéria seca. Exatamente. E aí tem que haver os furinhos, mesma maneira. E aí, depois de um certo tempo, 75 dias, mais ou menos, já pode plantar nela. Ou seja, tem vários professores aqui, vários educadores, ou quem trabalha em alguma empresa que tem um gigantesco terreno que está ali exposto a céu aberto, com meia dúzia de plantas, além de recuperar plantando, você não precisa gastar com adubo, porque você vai ficar ali recolocando aquele material que você vai tirar da cozinha ou do departamento da lanchonete que tenha na empresa, seja lá o que for. É fantástico o método Lages, fantástico. Que aí vira, não é mais vaso compostor. Aí já, né? Porque o vaso compostor, ele é do método Lages. Mas aí vira o método Lages em leiras, né? Digamos. Em canteiros e leiras, ou né? Em canteiros, canteiros e leiras, exatamente. É perfeito esse método, né? Que ele surgiu lá em Lages, em um presídio, né? Foi feito o estudo com presidiários e hoje está bombando, entendeu? Está muito bom. É maravilhoso. Professor Germa. Uhum. Outra coisa que a gente nunca lembra também, né, que é essa coisa da saúde pública e da alimentação saudável que a gente falou lá no começo, né? Então, a oportunidade que a gente está perdendo, né, de colocar isso para enterrar
não gerar emprego. Imagina a Associação de Catadores de Materiais Orgânicos. Isso, para mim, é um sonho de consumo, de geração de renda, geração de emprego, saúde pública. São Paulo tem bastante, né? Tem bastante. Então, eu ia te perguntar, o que para você, quais são as referências para você em termos de cidades sustentáveis que já fazem compostagem em larga escala, ou que aqui no Rio Grande do Norte a gente poderia ter replicado por 167 municípios? Aqui já teve aqui, né? Até em Natal, mas eu não conheci muito bem, só o Instagram deles. Em Ilhabela, eu sei que tem o Luiz Paulo Compostagem, tem no Paraná e também tem no Santa Catarina e Florianópolis também. Eu tenho visto, como também em Lages. Eu tenho sempre acompanhado eles, tenho falado já no Instagram. Fortaleza também, aqui pertinho também, eles trabalham. Até com a Morada da Floresta, através de cilindros. Compostagem em cilindro. Pois é, eu lembro, meu sonho de consumo é o projeto que tem em São Paulo, que reaproveita resíduo de feira, né? Também. Sonho de consumo. Eu queria começar aqui em Pium, com certeza, que é pertinho a feira. Pronto, aí é isso, você vê. A Stephanie é uma bióloga, mas ela é principalmente como eu, cidadã. E eu acho que a gente tem, eu acredito muito nessa capacidade que o cidadão tem de cobrar, de se conscientizar, de repensar, fazer a própria parte, né? Fazer cada um seu pedaço. E, de repente, quando você vê, você está cobrando uma cidade mais limpa, mas você está cobrando que aqueles resíduos não sejam lixo e sim resíduos, que eles vão cada um para cada canto, né? E que mais gente... Né? Isso, gente, não pode ser tão difícil. O que você recomenda, então, para quem está assistindo a gente para superação de desafios? Então, vamos lá, você está sem tempo, né? A pessoa não tem tempo, a pessoa não tem espaço, ela não tem paciência inicialmente, mas talvez esse seja o desafio mais comum, né? A certeza que a gente vai ter na compostagem é que a gente começa se decepcionando aos pouquinhos e vai aprendendo, normal, né? Até aprender a pegar, né? Até você ter o jeitinho certo de pegar, de fazer, porque o manual, aquele manual assim que não é prático, não é certo, você tem que encontrar, igual uma receita de bolo, entende? Você sabe se encontrar, aí uma hora você conseguiu fazer, né, remanejar, a colocar a quantidade certa de serragem, a quantidade certa de orgânico, para poder haver aquele equilíbrio, né? Porque tem que haver o equilíbrio do carbono e nitrogênio. Então, assim, o que eu indicaria é realmente estudar um pouco, ou se não quer estudar, não tem tempo, procurar alguém que entende e faça por você. E aí você já tem a consciência limpa que você está ajudando o planeta. Para mim, isso, e para algumas pessoas que eu já venho trabalhando, né? Eles têm falado isso, eu estou ajudando o meio ambiente, para mim já está perfeito. Procurar realmente com quem você pode, né, fazer a parceria, quem pode fazer a compostagem por você, se você não tem tempo. Maravilhoso. E que tenham mais pessoas tomando a iniciativa de fazer por conta própria e de investir em empreendedores que ajudem elas também a fazer do jeito certo, né? Porque a gente sabe que para os estabelecimentos comerciais que vão ser cobrados em algum momento, todos nós seremos, né? Só para lembrar, a Política Nacional de Resíduos nos impõe, todos nós somos corresponsáveis pelos resíduos. Então, os geradores, os distribuidores, os consumidores, todos nós geramos resíduos e todos nós somos corresponsáveis. Então, uma parte muito simples de poder atender a sua própria responsabilidade e cumprir o seu dever cidadão na área de resíduos é pelo menos fazer a compostagem, não é isso? Exatamente. Você já tendo essa atitude de fazer a compostagem, já está melhorando aí 50%, né? E vocês, mães, nós tias, temos também a possibilidade de incentivar nossos parceiros e todo mundo que está ao nosso redor com as crianças, né? Damos o exemplo. Exatamente, dá o exemplo. Porque a criança é o adulto de amanhã. Se a gente educa eles bem ambientalmente, todos nós somos analfabetos ambientalmente, temos que educá-los. E aí, com certeza, o amanhã será diferente do hoje.
né? Eu tenho fé em Deus nisso aí, que com certeza o meio ambiente daqui para frente ele vai ser melhorado, porque está havendo, né, um incentivo. Tem muita gente voltada para a área de abelhas, muitos biólogos, né, ambientalistas estudando abelhas, e aí educando sobre as abelhas, e aí uma coisa puxa a outra, gente. Não tem como. Poliniza, que aí vem o quê? Para poder polinizar, teve que ter sido plantado, né? Foi usado, entendeu? A plantinha, a flor lá vai virar adubo. É tudo um ciclo. Então, amanhã eu tenho certeza que vai ser melhor. A gente tem que sempre acreditar nisso aí. Com certeza. E eu quero te agradecer por você ter aceito o convite para a gente poder falar de compostagem aqui o resto da noite. Ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí assistindo no outro horário. Stephanie, obrigada Gratidão. pela sua parceria. Quem quer acompanhar a gente, aqui no vídeo está aparecendo o Instagram do coletivo, o Instagram da Stephanie, curte lá. Se você está aqui no Rio Grande do Norte, fala com a gente, manda mensagem, dá um oi. Acompanha os canais para você poder colocar na sua cidade. Imagina, mais da metade dos municípios do Brasil tem até 100 mil habitantes, então a gente tem certeza de que você consegue fazer a diferença na sua cidade, dando as mãos para o teu vizinho, para cuidar de uma praça, para cobrar dos vereadores para fazer compostagem pública, para ter viveiro, para ter muda, para ter árvores distribuídas com composto do resto de alimentos que vocês geraram em todos os ambientes. Qualquer lugar se Exatamente. gera resto de ambiente, de alimentos. Então a gente fica com convite. Quero agradecer de novo a tua participação e dar um tchau para a galera, né? Como é que você quer se despedir aí, a palavra final? Tchau, gente. Muito obrigada. Vamos aí, vamos trabalhar aí com a sustentabilidade. Né? Nós somos agentes ambientais, cada um, né? Cidadãos. Então, vamos mudar aí o planeta. Tentar mudar, não é isso? Ser lixo zero mesmo. Ser lixo zero, ser lixo zero. Desafios são feitos para serem superados. A gente não quer ficar falando de problema, a gente quer ir atrás da solução, não é isso? Exatamente. Vamos atrás da solução. É verdade. Gratidão, minha linda. Gratidão, Até mais, gente. pessoal. Até a próxima. Acompanhe aí a programação e os canais do Instituto Lixo Zero Brasil e RN Lixo Zero. Um abração. Tchau, tchau.